Bom dia, amigos, amigas. Estamos agora começando uma live. Esse momento aqui é 4h20, praticamente. Uma chuvinha abençoada caindo, que da minha janela posso ver. E realmente os nossos agricultores, só um pouquinho, vou baixar um pouco a música de fundo aí. Então, pessoal, nós vivemos num mundo real também, né? Um mundo de negócio, de dinheiro. O crente não, o evangélico não pode ser tão assim, espiritualizar tudo, né? Nós temos economia, nós temos uma realidade, né? E Deus foi misericordioso aqui com a nossa região, aqui com o Sul. Eu creio que o Sul vai ser o estado do Brasil que os países, vamos lá, os estados aqui do Sul, talvez Santa Catarina não planta soja, né? Mas o Rio Grande, sim, Paraná, pouco menos, porque Deus mandou chuva. Deus mandou chuva. Eu tenho um tio meu, esses dias eu falei com ele, como é que tá aí e tal. Na verdade, eu estava precisando de uma ajuda dele. Não posso, porque... Claro que eu ia oferecer um produto, né? Agora não posso. Faz 3 safras que eu tô no vermelho. Pessoal, então a coisa é real, né? E aí o Senhor teve misericórdia aqui do Sul e mandou chuva na hora certa. E a soja está bonita, estão colhendo. Embora que lá na balança lá dos commodities, aquelas coisas todas, a soja está um pouco desvalorizada. Tá? O valor não está mais baixo. Mas vamos em frente, né, pessoal? Acaba que até a cidade se beneficia, né? Porque é dinheiro de circulação, né, pessoal? Isso é bom. Mas hoje nós vamos tratar de um tema, né? Porque é complicado. Realmente, a gente tem que reconhecer, é complicado, né? A religião e política. É complicado. As pessoas geralmente querem botar um cabresto, né, na religião e fazer ela andar segundo o desejo deles, né? Não, eu assim, assado, ele vai tentar usar a religião, vai argumentar segundo os interesses dele, né? Mas vamos fazer um estudo breve, né, pessoal? Eu não sou um estudioso, mas pela misericórdia de Deus tem me chamado, né? Nós sabemos que na época de Jesus, né, havia partidos políticos, né? Havia grupos religiosos. Né? Hoje nós temos que direita, esquerda, direita. Cada um quer se apropriar, né, das promessas de Deus. Não, nós somos os verdadeiros representantes. Nós promovemos, né, o caminho certo, é esse caminho, Pai. É assim, a política, né? Lá no passado, por exemplo, na época de Jesus, havia os herodianos. O Herodes, ele seguiu o caminho ali, a obediência a Roma. E ele perseguia, talvez até matava pessoas que não seguiam esse modelo de pensamento, né? Obedecer a Roma, pagar os impostos e tudo certinho, sabe? Então, havia outros como os publicanos, os cobradores de impostos odiados, né, pelos judeus, né?
Os saduceus e sacerdotes, né? Eles eram materialistas, não acreditavam em anjo, não acreditavam, enfim, né? Os fariseus, escribas, né? E os essênios, né? Sem contar aqueles que eram rebeldes, né? Que queriam fazer guerra a Roma, né? A Roma não é a Roma. Eu tô... talvez não seja o melhor dia para mim. Eu estava pensando em dar uma folga, né? Não fazer a palavra todo dia, dá uma canseira física. Não é fácil, pessoal. Né? Eu passo o dia assim... Não é assim como... Não é um trabalho normal. Falar a palavra de Deus é um trabalho que consome energia, né? Tem que orar, tem que descansar, não é fácil. Mas então, pessoal, né? O Pedro, ele era de um grupo que lutava contra Roma, eles tinham um desejo de derrubar essa opressão, vamos dizer, né? Na ideia deles, Israel tinha força para insurgir contra Roma, né? Os macabeus, né? Mas, enfim. Então, o que acontece? Naquela época havia política, havia diferenças, né? E hoje, da mesma forma. Então, o que a gente pensa assim né, sobre isso? Nós podemos ver o exemplo de Jesus. Jesus se dava com os coletores de impostos, não se revoltou, pagou, inclusive ele pagou, né, o imposto, né, por ele, por Pedro. Tem uma passagem que fala isso, né? Jesus, por exemplo, sentou com os publicanos, comeu com eles, embora o pessoal, né, os fariseus disseram, mas o que ele está lá com aquela gente, os pecadores, né? Porque os cobradores de impostos eram tipo assim um grupo mal visto na sociedade. Os judeus não gostavam. Eram tipo traidores, eram pessoas, enfim, né? Mas eles estavam a serviço do governo naquela época, do governo romano, né? E então, assim, né? E Jesus sentou lá com os saduceus não, com os publicanos, né? Então, quer dizer, no coração dele não havia, um ressentimento, uma mágoa, uma revolta, né? Ele nunca falou para os seus seguidores, para a igreja, no caso da época, se insurgir contra Roma. Não. Ele aceitava, ele sabia que era o propósito de Deus. Olha só, vamos ver aqui uma passagem que eu há pouco li e achei muito interessante para nós meditar. Olha só. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Né? Vamos analisar essa palavra. Como ribeiros de água. Então, dizer que o ribeiro de água ele vai descendo, e vai em direção ao mar. Né? E assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então, toda vez que a gente se levanta contra um rei legitimamente empossado, isso quer dizer, né? Um rei que, né, subiu ao poder de uma maneira correta, sei lá, eleição, hoje em dia se fala, né? Mas em outras épocas talvez era de outra forma, talvez não tão, com tanta lisura, né? Era guerra, era destruição, às vezes para um rei chegar ao poder, mas mesmo assim a Bíblia diz que o Senhor controla o rei. Então eu sempre tive muito cuidado nessa questão de se levantar contra uma autoridade constituída. Eu não recomendo, eu acho que não é bom, eu acho que a Bíblia mesmo recomenda a pessoa evitar isso. Né? Por exemplo, insultar uma autoridade, não importa. Tu pode até,
não ser do teu partido, não ser uma pessoa que tu ama, vamos dizer, no sentido assim figurado, né, que tu deseja, mas o respeito, né, pessoal, respeito, né? Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Veja só, o Senhor sonda os corações. Então, muitas vezes a aparência, a forma estética, ou aquilo que todo mundo diz assim, né, o que aparenta, né? Isso aí não tem muito valor, o Senhor sonda o coração. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Né? Pode ver, tem pessoas que adoram sacrifício. Vou me sacrificar. E muitas vezes expõe, né? O fulano foi fazer uma penitência, foi isso, aquilo, e leva uma cruz, e vai de joelho lá, até sobe lá em cima na igreja, lá na escadaria tal. Isso não tem muito valor, praticamente não tem nenhum valor. É fazer justiça. Então, pessoal, o que aconteceu com Jesus? Jesus passou. Foi assediado por esse, por aquele, foi isso, aquilo, né? Por fim, os que deveriam ser os portadores da verdade na época, os fariseus, né, que eles eram. Olha o que diz aqui. Os fariseus, ou separados, eram um partido leigo muito próximo ao povo. Eram admirados pelo povo, mesmo que o desprezassem. Distinguia-se pela intransigência e rígida observação da lei, além do elevado nível moral. Está vendo? Havia fariseus tementes a Deus né, que possivelmente Deus se agradava. Mas havia muitos que estavam só ali na espreita, né, tentando achar um defeito em Jesus para acusar. Né? E Jesus disse, hipócritas, né? Eles querem aparência. O coração deles está contaminado, está sujo. Então, hoje em dia, pessoal, né, nós sabemos. Lembrei agora, vou contar um sonho que eu tive essa noite. Sabe o que eu estava... O sonho foi assim. E eu estava montando um avião que era tipo assim, de um padre. Eu estava montando. E eu estava encaixando as peças, e alguma peça eu vi que não estava muito correta, eu tinha que dar uma trabalhada, enfim, né? Então, é interessante, né? Avião, não sabemos o que vem aí pela frente, né? Mas a verdade é assim, né, pessoal? O Senhor sonda o coração. Essa história da pessoa aplicar uma, né? O Senhor não existe. Passar, dar uma de bonzinho, né? Fazer uma média, tirar né? Não. O Senhor sonda os corações. Então, a política faz parte da vida da gente. Nós temos que, às vezes, tomar decisões políticas. Temos, sim, opinar, né? Mas que não seja a política, né, a nossa preocupação principal, mas a essência, né? A nossa moral, a nossa integridade, né? A nossa honestidade, a nossa verdadeira interesse assim correto, né? Porque dentro da política tem dinheiro, dentro da política tem isso, tem aquilo, tem perseguição, tem disputas. Então nós não podemos, assim, de repente, passar por cima da palavra, né? Nós não podemos passar por cima da palavra. Chega um momento que na balança ali nós vamos pesar. Nós temos que tomar decisões. Então, não se corromper, né, pessoal?
Essa aí eu acho que é a essência da mensagem. Não se corromper, né? Deu o exemplo lá do índio do PDT, né? Como é que era o nome dele? Me veio um nome Maguila, não tem nada a ver com o nome do nosso índio, né? Ele rejeitou receber lá um punhadão de dinheiro. Pesquisa na internet, o único índio deputado que foi eleito, naquela época nem se pensava em direitos humanos, né? Não se pensava em tanta coisa que hoje virou moda, né? Inclusão, mas não sei o que. Naquela época o Brizola recebeu lá o índio lá, né? Não, vai concorrer. E se elegeu e deu um bom exemplo, né? Até a minha memória não é fácil. Acho que por isso que Deus não permite que eu pregue em igrejas, né? Porque seria meio chato, né? Constrangedor não lembrar alguma coisa na hora ali. Mas Perdoa, eu vou fazer a pesquisa, tá, pessoal? Deus amado. Vão meditando aí na palavra, pessoal. Tá? Olha, esse nome tem que virar estátua, pelo amor de Deus. Eu acho que até seria uma atitude boa, né? A gente trazer à tona, né? A conduta do Juruna, Mário Juruna, quando foi deputado federal, né? Então é isso aí, né, pessoal? Esses nomes aí nós temos que resgatar. O governo, enfim, as instituições tem que tratar desse tema, né? Trazer a memória dos jovens que estão surgindo aí, né? Que houve uma pessoa de descendência lá, uma tribo indígena, que não sei qual, exatamente eu não sei qual, nós resgatar a memória de pessoas como essa, né? O Juruna, né? O exemplo que ele deu para nós, olha só, ele se deparou com tanta mentira, pessoal, entendeu? Que ele levava um gravador, assim, eu acho que era um gravador, assim, desses, né? Na época se usava os gravadores, fita cassete, tava ali, né? E ele, quando ele ia falar com alguém, né, que era alguma negociação, ele levava o gravador, pessoal. Se tem coisa mais, né, eu vou dizer assim, constrangedor até para a nossa sociedade, né? Hoje nós temos aí o celular faz gravação também, tem pessoas que gravam também, mas o Juruna levava o gravador dele. Para te ver, né, como é que é a situação, a política. Entendeu? Mas nós sabemos, né, que a nossa vida vai ter percalço, vai ter luta, vai ter, como Davi dizia, né, laços. Davi falava muito do laço do passarinheiro. É um laço que se arma assim para pegar um passarinho, mas tem para pegar o homem também. Tem. Às vezes a gente percebe que é um laço, mas nem comenta, né? Fica quieto, né? Passa. Mas enfim, pessoal, quem está na política, né? Que não se corrompa, né? Não se corrompa. Eu tenho uma pessoa que eu admiro, que é o Leonel Brizola. Ele partiu, né? Já uma certa idade e até hoje não tem nada assim que desabona, né? O que ele fez. Inclusive a ideia dele, agora esses dias eu me deparei, né? Aquele braço direito dele, né? O pensador, né? Ele
ele comentou que o CIEP tinha pré-moldado, né? Tinha tudo pré-moldado, tudo lá, ficou depositado, assim, virou lixo, para justamente facilitar a construção de novos CIEP, né? Então, já tinham se pré-moldado. Mas aí vieram os governos, saúde não interessa, né? Saúde, educação não interessa, porque não era só a educação e alimentação que o Leonel defendia. Era a saúde também das crianças. Era toda uma nova geração que ele pensava em trazer, resgatar, né? Através da educação, da alimentação, do acompanhamento escolar. Mas aconteceu o que aconteceu aí, né? Hoje as crianças estão sendo mortas. Lá no Rio de Janeiro é toda hora, né? Bala perdida, mas eu não acredito muito em bala perdida, acredito em bala certeira. O pessoal meio que amenizou, né? Não, é bala perdida. Morreu uma bala perdida. Mas para lá, bala perdida na cabeça. Isso não é bala perdida, é bala certeira. Né? Entendeu? É só para não dizer que foi assassinada a criança lá. Aí eles dizem bala perdida. Tipo assim, aconteceu. Estavam ali dois dando tiro e mataram a criança. Mas não é assim, pessoal. Não seja ingênuo, né, pessoal? Como é que tu vai querer ensinar paz no morro matando criança? Aí tu tá forjando bandido, tu tá forjando ali pessoas violentas, pessoas que vão estar armadas aí, sabe? É complicado, né, pessoal? A Bíblia diz a palavra dura, né? Suscita ira, quer dizer, uma atitude violenta vai suscitar atitude violenta. Mas graças a Deus eu creio que o Espírito Santo vai estar trabalhando, né? Porque senão já teria, nem sei o que seria do Rio de Janeiro, né? Tem muitos homens de Deus orando, né? E, enfim, né? Então é isso aí, né, pessoal? Política e religião sempre teve, e nós temos que encarar como algo natural, né? Mas saber que Deus sonda os corações, né, pessoal? Deus sonda os corações. Ainda tem mais palavras boas aqui, né? Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Olha aí. Não é verdade? O cara, todo arrogante, tá? Não, Deus não abençoa. Os pensamentos do dirigente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado estão somente para a pobreza. O dirigente ele persevere, vai, né? Prudentemente, né? Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Então é isso aí, né, pessoal? O Senhor, eu acho que não gostou muito que eu ficava sentado ali e pesquisando na internet, ali na Bíblia online. Para mim era bom, era prático, cômodo, né? Mas o Senhor me falou de pé, né? Tipo assim, um pregador normal, né? E a Bíblia aqui, para que melhor, né? Viu? Quantos versículos aí que são... Dá para discorrer muita coisa, né, pessoal? Então, vamos encerrar a nossa live por hoje, né? Que Deus abençoe, né? Te dê prudência em tudo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.